aqui é a Simone Quintiliano, eu sou astróloga e eu uso a astrologia como ferramenta de autoconhecimento através da leitura dos mapas astrológicos. Então, se você quiser agendar a sua leitura de mapa astral comigo, é só entrar em contato que eu vou adorar poder fazer parte do seu processo aí de autoconhecimento. Bom, gente, esse final de semana, hoje é dia 15 de dezembro de 2023, então essa é a data que eu tô gravando aqui esse podcast. E esse final de semana a gente terá aí um aspecto exato, que a gente, o aspecto ele fica exato no domingo, mas a gente sente já desde agora esse aspecto, porque é um aspecto forte que envolve aí 2 astros muito importantes e é um mau aspecto, ou seja, já começa a mexer com a gente de alguma forma desde então. A gente vai sentir aí, desde hoje, a gente já começa a sentir essa correspondência desse aspecto e até segunda-feira a gente ainda percebe. Ou seja, os cuidados começam hoje e até segunda-feira é interessante que a gente ainda mantenha os cuidados aí no nosso dia a dia com relação a esse aspecto. Qual é o aspecto? É o Sol que vai estar fazendo um aspecto tenso ao planeta Netuno. Sol é o astro que fala do mundo da consciência, da razão, do controle, da nossa autoestima, a nossa essência. E Netuno é o senhor do universo, das incertezas, digamos assim, sabe? Da nebulosidade, das percepções mais sutis, do psiquismo, do nosso inconsciente, da espiritualidade, da fantasia, realmente. E o que acontece? Esses 2 astros em um aspecto tenso quer dizer que a comunicação deles não está boa. E acaba mostrando aí em nós e nas coisas, nas situações, coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar, tem dificuldade de lidar e pode gerar muito engano. E não só enganos, mas uma sensibilidade tão grande, tão forte, que a gente pode acabar tendo atitudes muito dramáticas, falar coisas sem pensar e depois a gente se arrepender, sabe? Aqueles momentos, principalmente nos relacionamentos. E eu achei interessante gravar esse podcast hoje porque é fim de semana, ou seja, a gente tá aí, normalmente as pessoas não trabalham no final de semana, a maioria, né, claro, das pessoas não trabalham no final de semana, ou quem trabalha é porque lida muito com o público, e toda a previsão astrológica, ela ajuda a gente a entender que, da mesma forma que a gente está percebendo aquele aspecto na nossa vida, o outro também. E aí, ao se relacionar, a gente tem que entender que o outro também está passando por isso e muitas vezes não tem essa consciência. E como é final de semana, as pessoas normalmente estão de folga, estão se relacionando mais, estão em casa junto ou passeando, etc. É legal ter muita atenção a esse aspecto, a esse final de semana. Por quê? Porque a tendência é a gente perder a paciência, a gente se sentir muito, se perceber muito sensível. Muito cuidado também com as coisas que você vai fazer aí fora de casa, então compras, por exemplo, ou tomar alguma decisão importante, ter alguma conversa importante, isso tá realmente muito desfavorável para esse final de semana, então é legal tomar cuidado. Vou falar um pouquinho de sábado e domingo, especificamente, né, a previsão, lembrando, gente, que no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, no meu TikTok, em todas essas redes, todos os dias eu coloco a previsão do dia lá, todos os dias. Na verdade, eu coloco um dia antes, que é para vocês conseguirem se programar para o próximo dia. Então, se você entrar numa dessas minhas redes, todos os dias tem a previsão do próximo dia lá, a previsão astrológica, porque eu acredito muito que a gente consegue se prevenir, né? A gente consegue se programar um pouco melhor quando a gente sabe a energia do dia, tá?
Então, fiquem tranquilos que assim, eu tô falando aqui, mas se vocês entrarem lá nas minhas redes sociais, tem a previsão lá, sempre tem todos os dias, tá? Então eu vou colocar lá de sábado e domingo também, mas eu vou adiantar aqui, porque esse aspecto é um aspecto que me chamou a atenção. E pensando nesse contexto de final de semana, todo mundo junto, o fim de semana que antecede o Natal, né? Né? Gente, já tá chegando o Natal. Jesus amado. Então, muita gente vai estar querendo fazer compras e tal. Pensa num péssimo momento. Eu fiquei olhando esses aspectos e pensando assim, quem vai se dar bem são os comerciantes, né? Porque, assim, é a galera comprando compulsivamente, a galera comprando assim, muito levado pela emoção. E aí, pro comerciante, isso é maravilhoso, né? Mas pra gente, não é legal. Então, vamos lá. Sábado, a parte da manhã e a parte da tarde, a gente vai precisar redobrar a atenção a esse estado de emotividade muito excessiva, tá? Então, tanto a manhã quanto a tarde do sábado, elas estão bem assim, sensível, com essa carga emocional muito forte, muito voltada à questão do exagero, não somente o exagero emocional ali ao se relacionar, mas exagero nas atitudes. Então, assim, comer muito, gastar muito, sabe? Querer fazer tudo muito, às vezes ter uma agitação também, assim. Então, muito cuidado nessa manhã e tarde de sábado, né? Do dia 16 de dezembro de 2023. Porque a tendência, assim, a gente tá bem emotivo, sabe? Aquela coisa também, assim, de às vezes a gente acabar fazendo julgamentos muito precipitados, porque a gente acaba fazendo julgamentos muito baseados na nossa ansiedade. A tendência é gastar sem saber se a gente pode pagar. Então, assim, gente, a astrologia é uma ferramenta incrível de autoconhecimento e de planejamento. A gente vê o céu e com base naquilo ali a gente já consegue pensar o que eu posso fazer para não cair nas armadilhas, né? Nessas armadilhas da vida aí. Eu já sei que vai estar mais sensível, então eu evito, então eu tento lembrar disso para evitar. Então, não quer dizer que porque o aspecto ele indica uma coisa que aquilo vai acontecer, porque nós somos responsáveis pelas nossas vidas, né, gente? Então, a gente sente ali que o emocional tá mais ali forte, mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode se prevenir? Já, por exemplo, nessa questão aqui, sábado e domingo não são bons dias, nem segundo, não são bons dias para compras. Então, você já sabe. Mas eu quero comprar mesmo assim. Ok, compre, mas compra com consciência. Você tá realmente consciente do que você tá gastando? Você pode mesmo, né? Aquilo precisa mesmo? Tem que ser naquele dia? Não pode mesmo esperar? Então, ok. Ainda mais, gente, que a gente tá no período de Mercúrio retrógrado. A gente tem ali até boa parte de janeiro. A gente precisa tomar cuidado porque a gente tá com um período de Mercúrio retrógrado. Mas eu acho que esse olhar para a astrologia, entendendo que ela existe como forma de planejamento, de autoconhecimento, ajuda as coisas, né, fluírem melhor. Então, nesse sábado, cuidado com esses exageros, tá? Cuidado para você não deixar as emoções influenciarem nas suas decisões. Seja numa compra, seja numa decisão que você às vezes quer tomar ali, né, num relacionamento, tá? Caso você tenha que fazer alguma compra no final de semana e que você fala, nossa, Simone, não tem como, tem que ser no final de semana. Tentem fazer, então, no sábado, após as 18 horas, tá? Porque, assim, o fim de semana inteiro até segunda tem uma questão que é melhor não, mas qual o dia e o horário menos pior? Menos pior, sábado após as 18 horas, porque aí a gente já tem um aspecto acontecendo que muda um pouco o clima, o clima fica um pouco mais agitado, mas é uma agitação mais construtiva, tá? A gente fica mais empolgado, assim, e diminui um pouquinho essa carga emocional forte que a gente
vai sentir no sábado de manhã e à tarde. E aí, o que acontece? Por conta disso, esse aspecto auxilia muito a gente a conseguir pensar melhor antes de fazer as coisas. Mas o ideal é não fazer nesse final de semana nem na segunda-feira. Essas coisas não tá um bom momento. E a gente tem que lembrar também que numa época que nem essa, de final de ano, Natal e tal, existe uma tendência muito grande da nossa parte também a se deixar levar por esse inconsciente coletivo, né? E assim, lojistas principalmente sabem muito bem trabalhar isso. Então, às vezes você tá lá no shopping, num lugar assim pra comprar, tem toda uma atmosfera ali, né? Construída pra fazer a gente, nossa, ficar super sensível e gastar, sabe? Ficar aquela coisa de, ai meu Deus, eu vou comprar isso pra minha mãe, pro meu pai, pra não sei o quê, pro periquito, pro papagaio, pro cachorro, pro gato. E aí, tudo é construído pra deixar a gente já assim, né? Sabe, super iludido. Então, e aí, com esses aspectos, nossa, reforça mais ainda. Cuidado mesmo com essa questão dos enganos. E aí, partindo já para domingo, o domingo inteiro será de realmente muita sensibilidade, muita reflexão e muita dispersão também. Sabe, a gente vai se perceber mais disperso. Pode ser também que por conta dessa energia muito da reflexão, a gente no domingo queira ficar mais quieto no nosso canto, mais introspectivo. Então, gente, se possível, respeite, né? Você tem a oportunidade de estar de folga, respeite esse momento de introspecção, fique mais quietinho, faça atividades aí mais tranquilas, evita ficar em lugar cheio, convivendo com muita gente, falando com muita gente, evita. Domingo é um dia para ficar mais quietinho, né? Inclusive, existe até uma tendência no domingo de a gente ficar um pouco irritado se a gente tiver que fazer muita coisa. Então, assim, eu tenho que fazer muita coisa no domingo, não importa. Eu tenho que fazer. Mas, assim, a energia, sabe, o fluxo tá pra gente ficar um pouco mais quieto. E se a gente precisar se movimentar demais, a tendência é a gente ficar bem irritado. Então, se você puder, fique mais quietinho, tá? E, no geral, né, nesses dias aí, né, domingo, sábado, domingo e segunda, cuidado com os enganos mesmo, cuidado com as ilusões, porque a tendência é a gente ficar meio ingênuo, assim, sabe? Porque Netuno, tudo que ele toca, ele dá uma nublada na coisa. Então, sabe assim, você acha que aquilo é daquele jeito, mas não é. É depois que passa, né, esse aspecto, que passa um tempo, você olha e fala, gente, eu não acredito que eu caí nisso. Ai, não acredito que eu acreditei em tal coisa. Eu não acredito que eu tomei essa decisão. Então, assim, evite ousar demais, sabe? Tipo, evite fazer coisas assim que, nossa, porque a gente pode ter essa tendência a ousar baseado em coisas que não são reais. Então, imagine mesmo uma nuvem, né, que não tá permitindo que você enxergue as coisas como elas realmente são. Muito cuidado, tá? E aí a tendência é que depois que passe esse aspecto, a gente enxergue as coisas com mais clareza. E aí, se a gente ousou, não prestou atenção no que fez, se deixou levar, foi muito ingênuo ali, muito iludido nas situações, a tendência é depois que isso passar, a gente se arrepender, né? A gente falar, putz, tá? Então, assim, muito cuidado com as atitudes muito dramáticas, sabe? Ficar fantasiando situações que não existem e tudo mais, e aí ficar muito inebriado nessas coisas, assim, porque existe essa tendência aí nesse período e até segunda-feira. Segunda-feira, deixa eu ver que aspectos que tem. Segunda-feira a gente tem bons aspectos acontecendo, que vai equilibrar bastante tudo isso que tá acontecendo aí no final de semana. Mas como esse aspecto que eu falei que é mais tenso, a gente percebe muito fortemente até segunda, então mesmo com bons aspectos na segunda, ainda é necessário ter cuidado. É claro que sábado e domingo a gente tem aspectos mais tensos, e aí reforça toda essa tensão. Na segunda, como tem bons aspectos, isso dá uma equilibrada. Então a gente
sente como se fosse uma força vindo pra gente conseguir lidar melhor com as coisas. Então, é legal de você entender também essa dinâmica, porque a gente percebe isso, né? Às vezes tem uma coisa difícil, por exemplo, acontecendo na nossa vida, mas tem uma outra coisa boa. E aí, ao mesmo tempo, então aquela coisa boa é como se fosse um fortalecimento pra gente lidar com aquela questão mais difícil. Então, segunda tem bons aspectos, tá? A gente tem um mau aspecto acontecendo na segunda, só que é 11 horas da noite, ou seja, já acabou o dia mesmo. Mas o restante do dia tem bons aspectos que vão ajudar a gente a saber lidar melhor com essa questão, mas mantenha os cuidados, tá bom? É isso, bom final de semana pra vocês. Muito obrigada mais uma vez por me ouvir, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.